Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, então, nós vamos continuar lá na página 73 da apostilinha do terceiro bimestre, para concluir a apostila aí, tá bom? Então, ó, 1.3. Nós vamos começar aqui nesse 1.3 na página 73. Antes de nós começarmos aqui, nós vamos estudar um pouquinho sobre os triângulos. Essa parte aqui, então, vocês podem escrever no caderno de matemática, ó. Triângulos. São polígonos formados por três lados, certo? Então, ó, um triângulo, ele vai ter essa configuração aqui, ó. É um polígono formado por três lados, certo? Então, triângulos. Ele tem três vértices aqui, ó. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Então, C. Então, vamos escrever os elementos do triângulo, ó. Quem são? São os vértices. Quem são os vértices? O vértice A, o vértice B e o vértice C. São os lados. Quais lados? De A até B, ó, começa em A, termina em B. Em B é um lado. Como é um segmento de reta, eu coloco um tracinho em cima. De B até C, ó, começa em B, termina em C, é outro lado. E o outro de A até C, outro lado, certo? Aí nós temos os ângulos internos. Ângulos internos. Quais são os ângulos internos? São os ângulos que estão aqui dentro do triângulo. Vou chamar aqui de A1, B1 e C1. Então, quem são os ângulos internos? A1, B1 e C1. Poderia ser qualquer letra aqui, alfa, beta, gama, que são letras do alfabeto grego. A, B, C, certo? E nós vamos ter também os ângulos externos, que eu vou chamar aqui de A2, B2 e C2. Então, temos também os ângulos externos, que são quem? O A2, o B2 e o C2, ó. Parte externa aqui, ó. Externa. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Certo? Então, os ângulos. Tudo bem? Esses são os elementos. Bom, os triângulos, eles são classificados de acordo com os seus números de lados e de acordo com o número de ângulos, certo? Com os seus ângulos, de acordo com os lados, de acordo com os ângulos. Como? Então, classificação. Olha só, de acordo com os lados. Classificação de acordo com os lados. Ó, todo ângulo usa chapéu, então eu coloquei chapéu aqui nos ângulos, tá bom? Certo? Então, de acordo com os lados, ele pode ser um triângulo escaleno. Quando que ele vai ser um triângulo escaleno? Quando ele tiver todos os lados diferentes. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Esse lado aqui mede, por exemplo, 2, aqui 3 e aqui 4, ou seja, cada um de uma medida. Então, no triângulo escaleno, os lados têm medidas diferentes. Então, ó, quando o triângulo vai ser escaleno? Quando cada lado tiver uma medida, né? Ou seja, os lados têm medidas diferentes, certo? Tudo bem? Ele pode ser também um triângulo isósceles. Quando ele vai ser isósceles? Quando ele tiver dois lados iguais, ó. Ele vai ser assim, ó. Esse lado igual a esse e esse aqui diferente. Então, vamos chamar aqui de A, B, colocar os vértices aqui. Vamos colocar A, B, C. Então, quando ele vai ser isósceles? Quando ele tiver dois lados iguais, certo? Em geometria, a gente fala os lados iguais, nós falamos que eles são congruentes, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 2, descer os lados, são congruentes, seus lados são congruentes, certo? Então, ó, ele tem dois, quando ele vai ser isósceles? Quando dois dos seus lados forem congruentes. O que é congruentes mesmo? Iguais, certo? Então, esses dois lados são iguais, um lado diferente. E o triângulo equilátero, certo? Triângulo equilátero, ó,
se a gente separar aqui, ó, láteros quer dizer lados, equi igual. Então, lados iguais. Então, nós vamos ter um triângulo que tem os 3 lados de mesma medida. Então, se aqui for 3 centímetros, aqui é 3 centímetros e aqui também. Então, um triângulo equilátero, os 3 lados são congruentes. Os 3 lados são congruentes. O que quer dizer congruentes mesmo? Iguais. Tudo bem? Então, aqui, ó, ele vai ser equilátero, 3 lados iguais. Então, é importante nós sabermos essa distinção entre os lados, né? Para a gente saber como os triângulos são classificados. Então, em relação aos lados, os triângulos podem ser, né? Em relação aos lados, escaleno, 3 lados diferentes, isósceles, 2 lados iguais, e equilátero, 3 lados iguais, certo? Nós podemos ter classificação quanto aos lados e também quanto aos ângulos, certo? Como eles vão ser classificados? De acordo com os ângulos. Então, agora, em relação aos ângulos, nós vamos ter o triângulo acutângulo. Quando ele vai ser acutângulo? Quando os ângulos internos aqui, ó, for todos menores que 90 graus. Então, seus ângulos internos são agudos. Que a gente sabe que quando o ângulo é menor que 90 graus, ele é agudo. Então, todos os ângulos vão ser agudos. Depois, triângulo retângulo. Quando um dos ângulos for igual a 90 graus. Então, ó, um de seus ângulos internos é reto. O que é reto? Mede 90 graus. E triângulo obtuso. Então, vamos chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C. Só para ficar mais fácil a comunicação, tá? Colocar nome nos vértices. Triângulos obtuso. Um dos seus ângulos internos é obtuso, ou seja, um dos ângulos mede 90 graus, certo? Tudo bem? Então, essa parte aqui que eu escrevi, vocês podem escrever no caderno de matemática. Escrevam no caderno de matemática, tá? Então, os elementos do triângulo. Então, triângulos. Os elementos do triângulo, que são vértices, lados, ângulos internos e externos. Classificação dos triângulos em relação aos lados, em relação aos ângulos. Então, nós vimos em relação aos lados, pode ser escaleno, isósceles e equilátero, certo? E em relação aos ângulos, como pode ser? Em relação aos ângulos, pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Tudo bem? Então, agora, ó, nós vamos fazer o exercício 1.3 na página 73. Com o auxílio de uma régua, determine a medida de cada lado do triângulo, certo? Dos triângulos, né? Observando os ângulos, classificando-os quanto às medidas dos seus lados e ângulos. Bom, nós já estudamos os nomes dos... Que nome que eles recebem em relação aos lados e em relação aos ângulos. Completando a tabela. Então, olha só, vamos analisar esse triângulo A. Ele tem 2 lados iguais e um diferente. Que nome que ele recebe? Isósceles. Então, em relação aos lados, ele é isósceles, porque tem 2 lados iguais. E ele tem aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Se ele tem um ângulo de 90 graus, ele é o quê? Retângulo. Então, ele é retângulo, vamos colocar aqui é A. Certo? Então, a classificação quanto aos ângulos e quanto aos lados, ó. Quanto aos lados e quanto aos ângulos. Certo? Tudo bem? Bom, vamos pro... Então, o A nós já classificamos. Em relação aos lados, ele é isósceles. Em relação aos ângulos, ele é retângulo. Vamos para o triângulo B. Ele tem os 3 lados de medida diferente. Eu peguei a régua e medi, ó. 3,1, 2 centímetros, 1,5. Então, ó, 3 lados diferentes, ele é escaleno. Então, o B é escaleno, certo? E em relação aos ângulos, aqui, ó, ele tem um ângulo obtuso maior que 90 graus. Então, ele é obtusângulo, certo? Então, analisamos o B em relação aos lados e aos ângulos. Vamos para o C. Tem 2 lados iguais, medindo 1,7. E um diferente, tem 2 lados iguais, ele é isósceles. Então, o C é isósceles, certo? E em relação aos ângulos, ele tem um ângulo aqui de 90 graus, ó. Tem um ângulo de 90 graus. Quando a gente consegue fazer o quadradinho, ele é de 90 graus. Então, ele é retângulo. Vamos colocar aqui no retângulo. O D agora. Já classificamos o C em relação aos lados e aos ângulos. Vamos para o D.
tem os três lados iguais. Se tem os três lados iguais, ele é equilátero, né? Lados iguais. Então, o C entra aqui, certo? O D entra aqui. Agora, em relação aos ângulos, gente, se ele tiver os três lados iguais, ele vai ter os três ângulos iguais também. Vai ser chamado também de equiângulo. E se ele é equiângulo, ele tem todos os ângulos menores que 90 graus. Então, ele é acutângulo, certo? Então, ele é equiângulo e acutângulo. Tudo bem? Certo? Então, aqui só tem o acutângulo, então vamos colocar aquele acutângulo aqui. E o E tem dois lados de medidas iguais e uma diferente. Dois lados iguais, ele é isósceles. Então, né, o E aqui. E ele tem um ângulo de 90 graus aí, né? Ó, aqui é 90 graus. Tem o quadradinho a 90 graus, então ele é retângulo. E aqui o E, então. Certinho? Tudo bem? Atividade 2, os poliedros. Bom, então aqui nós vimos as figuras planas, né? Então, quais são os polígonos, né? São figuras fechadas, são figuras planas formadas por segmentos de reta, como o triângulo, o quadrado, né? Os quadriláteros, né? Quem entra nos quadriláteros? O quadrado, o losango, o paralelogramo e o retângulo, certo? Os pentágonos, que tem 5 lados, os hexágonos, tem 6 lados, heptágono tem 7, assim vai. Agora, os poliedros, quem são? Os poliedros são as figuras tridimensionais, que têm 3 dimensões, certo? Então, ó, observe os poliedros regulares representados abaixo e pinte de amarelo uma face de cada um deles. Identifique esse polígono e dê suas características. Bom, então eu tenho aqui alguns poliedros, ó. O paralelepípedo, né, que é um prisma, tem 2 bases, né, então é um prisma, né, certo? E as faces retangulares, né, quadrangulares. Temos também um cubo, ó, o cubo. Ele também é um prisma, porque tem 2 bases, certo? E suas arestas são todas iguais, né, certo? Então, esse é um prisma. Suas faces são todas quadradas, né? Aqui nós também temos um prisma. Por que que é um prisma? Porque o prisma tem 2 bases, ó. Prisma, de acordo com a sua base, é que vai dar o nome aí. Então, é um prisma triangular ou de base triangular, certo? Então, também é um prisma. Por que que é um prisma? Porque tem 2 bases, ó, essa e essa, certo? Esse também é um prisma. Por que que é um prisma? Porque tem 2 faces. Que prisma que ele é? Vamos contar a face aqui, ó. A base, quantos lados ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um prisma, porque tem 2 bases. Prisma hexagonal, porque a base tem 6 lados, então é um hexágono, certo? Então, a gente pode falar prisma hexagonal ou de base hexagonal. E a pirâmide... Ó, a pirâmide, ela diferencia em quê? Ela tem uma única base e todas elas se juntam em um único vértice. Então, também a pirâmide, ela vai levar o nome de acordo com a base. Como aqui é uma base quadrada, então é uma pirâmide de base quadrangular. Certo? Tudo bem? Aí nós vamos ter outros, né? Como o cubo também pode ser chamado de hexaedro. O tetraedro, que é... Nós vimos aqui, então, alguns poliedros, né? Só que nós vamos ver que tem alguns poliedros que são especiais, que são os poliedros de Platão. Quem vai entrar aqui nos poliedros de Platão? O tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. O hexaedro, que é o cubo, que é um prisma. O octaedro, que tem 8 faces. O dodecaedro, que tem 12 faces pentagonais. As faces são pentágonos, né? E o icosaedro, que tem 20 faces, certo? Então, vamos lá, só para a gente conhecer um pouquinho dos poliedros, né? Então, agora nós vamos para o exercício 2.1. Observe os poliedros regulares representados abaixo e pinte de amarelo uma face de cada um deles, certo? Eles são chamados de poliedros de Platão por quê? Em cada vértice chega o mesmo número de aresta. Então, por exemplo, aqui chega 1, 2, 3.
E eles são formados pela mesma face, ó. Aqui só triângulo, aqui só quadrado, aqui só triângulo, aqui só pentágono, certo? Então, ele pediu pra gente pintar uma face de cada. Aqui, eu vou pintar essa aqui, ó. Certo? Aqui, eu vou pintar essa aqui atrás, uma só. Aqui, eu vou pintar uma face aqui também, vou pintar essa aqui atrás também, ó. Uma face só, certo? Aqui, eu vou pintar essa aqui atrás, aqui. E aqui eu vou pintar essa aqui, uma face. Vamos relembrar primeiro aqui, né? Vamos relembrar. Os vértices são os pontinhos, tá? No poliedro, nós vamos ter os vértices. Essa dobrinha aqui, ó, essa retinha serão chamadas de arestas. E aqui são as faces, né? Como se fosse nosso rosto. Então, vértice, aresta, face. Ele pediu para pintar uma face, então nós pintamos uma face de cada um deles, certo? Do tetraedro, do hexaedro, que é o cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro, certo? Bom, pessoal, então aqui, ó, ele quer que a gente, no 2.2, preencha a tabela com base nas características desses poliedros regulares, ó. O tetraedro, número de faces, vértices e arestas. Bom, para fazer isso aqui, é importante que a gente tenha o tetraedro em mãos. Então, eu vou fazer um com vocês, ó. Eu fiz um tetraedro aqui, tá dando para ver o risco deles, ó. E aí, eu vou recortar e vou montar ele com vocês. Por aqui, dá pra gente encontrar as faces, ó. Uma face, 2, 3, 4. Então, aqui a gente já sabe quantas faces tem, ó. 4 faces, o tetraedro, certo? Nós vamos... Essa é uma figura, ela tá planificada, porque ela tá no plano. Nós vamos montar e aí ele vai ser um sólido geométrico. Então, eu vou recortar e vou montar. Então, ó, recortei, certo? Vou fazer as dobras e vou colar. Então, ó, fiz as dobras, tá? E vou colar agora. Então, aqui, gente, montamos o nosso tetraedro, certo? Tudo bem? Olha como ele ficou. Fiz uma cor coloridinha. Então, agora nós vamos contar, ó, os vértices. Os vértices são os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, contando aqui, 4 vértices. E as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Arestas são essas retinhas aqui, tudo bem? Agora, nós vamos analisar o hexaedro. O hexaedro, eu tenho um cubo pronto, nós vamos contar por ele, tá bom? Então, faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 faces. O hexaedro, a gente pode chamar ele também de cubo, né? Que a gente já conhece esse nome. Quantos vértices? Ó, a pontinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, certo? Tudo bem? Ó, o cubo planificado, ele fica dessa forma aqui, tá? Agora, o octaedro. Bom, pra gente estudar o octaedro, nós vamos montá-lo também, ó. Eu peguei um planificado, olha só, tem quantas... Esse é o octaedro. Por que ele é chamado de octaedro? Porque tem 8 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente já pode contar aqui que tem 8 faces. Ele tá planificado, tá vendo? E eu vou formar ele um sólido geométrico igual eu formei o tetraedro e o cubo, tá bom? Então, eu vou recortar e vou montar pra gente poder contar os vértices e as arestas, ok? Ó, recortei a planificação. Agora, eu vou dobrar e montar, certo? Colar aqui. Então, gente, o octaedro ficou assim, ó, sólido geométrico. Então, vamos contar os vértices agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices e arestas, ó. 1, 2, 3, 4. 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, nós contamos todas a aresta e deu 12, certo? Agora, nós vamos fazer o do dodecaedro. Dodecaedro é chamado de dodecaedro porque tem 12 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 faces, todas pentagonais, porque são pentágono. 12 faces
pentagonais. Por que são pentagonais? Pentagonais. Porque, gente, cada face dessa tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa face é um pentágono, então, faces pentagonais. Agora, nós vamos contar os vértices e a aresta. Então, ó, essa é um dodecaedro, ele tá planificado, ele tá no plano dessa folha de papel. Eu vou recortar, né? Vou montar o dodecaedro. Bom, então, recortei, né? O dodecaedro planificado, agora eu vou dobrar e vou montar o dodecaedro. Olha só, então, pessoal, o dodecaedro montado, certo? Então, a gente já sabe que ele tem 12 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Tudo bem? Agora, vamos ver os vértices, ó. Vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tem 20 vértices, que é esses pontinhos aqui, ó. Certo? Agora, as arestas, quantas serão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 arestas, são esses daqui, ó, as arestas, certo? Tudo bem? Agora nós vamos fazer o icosaedro, tá bom? O icosaedro, essa é a parte planificada, dá pra gente contar as faces, né? Tá no plano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tem 20 faces, certo? Todas triangulares, então, são 20 faces triangulares. Certo? Eu vou agora recortar e montar. Esse é o icosaedro planificado, né? Recortei, agora nós vamos montar, certo? Então, gente, o icosaedro ficou assim, ó, 20 faces depois de montado, né? Então, vamos contar os vértices agora, ó. Os vértices do icosaedro. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vértices. Agora, as arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, 30 arestas, certo? Então, ficou assim a nossa, né, o número de faces, vértices e arestas, certo? 2.3. Observe as representações de um cubo e de uma de suas planificações. Então, ó, essa é uma planificação, a gente sabe que ele tem 6 faces, né? E aí formou o cubo, que é essa daqui. Só que o cubo, ele pode ter outras planificações, por exemplo, a face tá aqui, uma das faces tá aqui, a outra do outro lado. Então, tem várias planificações. Então, aqui nós temos uma, mas tem várias outras, tá bom? Certo?